Olá, amados, graça e paz, boa noite. Deus abençoe a vida de cada um. Enfim, chegamos aí ao início de uma nova semana. Apesar da semana começar no domingo, parece que o domingo sempre é o fim dela, né? Então, mas começamos aí amanhã, segunda-feira. Que Deus abençoe a sua rotina, a sua vida, né? Cada um com as suas lutas, que seja uma semana de vitória. Filipenses capítulo 2. Abra sua Bíblia lá. Filipenses 2, do verso 5 ao verso 11. Diz assim o texto: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Santo Deus, obrigado por tudo quanto já fizemos essa noite, a oportunidade que o Senhor nos dá de louvar o seu nome, de entregar o nosso culto. Pedimos agora, gentilmente, que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, que é quem escreve essa carta aqui, está tratando, apesar do texto ser extremamente teológico, ele está tratando de problemas muito práticos. A igreja de Filipos sofria, como qualquer igreja, de alguns problemas, enfim, umas têm problema X, outras Y, mas aqui o caso era uma certa vaidade do povo, era uma certa divergência na forma de se comportar e também o desejo de se colocar no lugar do outro, assumindo por vezes até o cargo de um ou de outro, etc. Havia ali uma certa falta de humildade do povo no comportamento social, que levava a um certo egoísmo e uma competição. Acho que essa era a palavra. Havia uma certa competição dentro da igreja de Filipe. Bom, nesse caso o apóstolo Paulo usa da mais profunda teologia. O texto que nós lemos ali, ele é extremamente teológico, da mais profunda teologia para tratar um problema extremamente prático. Aí a gente percebe que a teologia, ela não é autofágica, né? Ela não existe para si. A teologia, ela serve quando bem aplicada, quando bem interpretada, para resolver problemas da vida. Quando eu entendo Deus, quando eu estudo a respeito de Deus, e eu nunca conseguirei entendê-lo na sua plenitude, graças a Deus por isso, e é por isso que o céu nunca será entediante. Já disse isso a vocês, porque o céu será um eterno conhecer de Deus, ele é infinito em seu ser, ou seja, eu nunca conseguirei atingir pleno conhecimento de Deus, e a cada vez que eu conheço um pouco mais a Deus, eu sei que você já passou por isso, quando você descobre alguma coisa muito legal de Deus, quando você sente alguma coisa que Deus falou contigo, você se sente bem, há uma satisfação, há prazer. Então, por isso que o céu será maravilhoso, porque é o tempo inteiro sentindo esse prazer, porque eu vou conhecer a Deus infinitamente. Eu nunca completarei a ciência de Deus, e isso então é maravilhoso. Bom, nesse caso, essa teologia, e ela é maravilhosa por isso, à medida em que eu conheço a Deus, que eu me aprofundo no saber sobre Ele, eu me descubro mais. Eu entendo o comportamento humano também, e aí eu vivo melhor. Por isso que estudar a Bíblia, por isso que ler mais, não é só porque a gente diz, né, precisa fazer devocional. A gente pega muito no pé dos crentes, precisa fazer devocional. Como é que está o teu devocional? Você já leu a Bíblia hoje? E é uma tristeza por vezes o nosso devocional, né? Uma luta, às vezes sai uma leitura num dia, 2 dias depois, fica sem ler nada, e aí depois... Enfim, aquela disciplina e uma rotina de leitura, ela é necessária, porque à medida em que eu leio e eu conheço a Deus, naquele dia, num contexto micro, mas também depois, um futuro maior, eu viverei melhor. Vou viver melhor esse dia.
Eu li a palavra, ela me alimentou, eu conheci um pouco mais de Deus, por consequência de mim mesmo, amanhã. E como é gostoso, como é legal quando você lê a Bíblia e 2 dias depois, ou no mesmo dia, acontece alguma coisa que você lembra. Eu li sobre isso, não é? Eu li sobre isso, Deus falou comigo, eu sei o que fazer, etc. Então isso é... E há algo também que foge à razão, não só esse conhecimento, esse culto racional que é necessário, que hoje o pastor Renato tão bem falou na escola bíblica lá dos novos... Jovens casais, legal. Estavam lá, eu tive a oportunidade de ir lá, e ele falava então sobre o culto racional, mas tem algo que transcende esse racional também, que é uma força espiritual que Deus nos dá à medida em que nós buscamos a sua face e a sua palavra. Você sabe disso. Você lê para estar mais forte, para vencer os desafios, estar mais confiante, você se sente até menos tentado, porque você está alimentado espiritualmente. E é isso que o apóstolo Paulo faz. Ele quer tratar de um problema que é um certo orgulho, uma competição, então ele fala de Cristo. E ele fala coisas incríveis a respeito de Cristo. Ele fala essencialmente sobre o Natal. Como assim o Natal? O texto não fala de Natal aqui. Fala sim, porque o texto fala da humilhação de Cristo. Que humilhação é essa? Você que conhece teologia, não precisa nem conhecer muito teologia, conhece um pouco aí, que o pastor já falou na escola bíblica. Você já viu falar da humilhação de Cristo, da teologia da humilhação de Cristo. Ou seja, os momentos em sua vida em que ele se coloca num papel pequeno, menor. Ele se dispõe a humilhar-se. Primeira parte dessa humilhação, ela se divide em 4, é o seu nascimento. Você imagina o que foi para Cristo nascer? Aquele que é eterno, aquele que é infinitamente gerado do Pai, aquele que é Senhor das nações, todo-poderoso, lírio dos campos, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele a quem os anjos nem conseguem erguer a face. Esse se dispõe a vir à terra e encarnar-se. Isso é humilhação. A humilhação da sua vida, eu sempre digo isso, que a gente foca bastante, tem que fazer mesmo isso no nascimento de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, que dá-nos a certeza de que ele tem poder sobre a morte, né, porque ele ressuscita. Se Jesus Cristo tivesse morrido e não ressuscitado, a nossa pregação seria... porque como qualquer outro, né, me perdoa a expressão, jamais seria como qualquer outro, mas alguém poderia dizer, não, morreu como qualquer outro morre, mas não, ele vence a morte, isso ninguém faz. Então, a vida de Jesus, ela é fundamental para que nós tenhamos um bom referencial. Eu vejo como Jesus viveu e eu quero imitá-lo. Eu quero fazer como ele fez. Mas a vida de Jesus também foi humilhação, porque ele vive entre os homens. Aquele que está acostumado à presença de Deus, sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, que conversa, né? Quando fez o mundo, conversava com Deus Espírito Santo e Deus Pai. Como que a gente vai fazer? Olha, eu acho que o nariz pode ser aqui e a boca lá. Vamos pensar assim que eles conversavam? Então ele vai e se dispõe a vir até aqui, viver entre pessoas tão legais, né? Somos pessoas legais, sim ou não? Às vezes, né? Às vezes a gente porque como nós somos turrões, difíceis, né? O pastor Davi, da Igreja Presbiteriana Central, na última reunião do presbitério, trouxe a devocional, e ele usou uma expressão diferente, né, pastor? Ele falou que nós somos caturros, né? Caturros. Ele usou a expressão do caturro até positivamente, que a gente tem que ser teimoso, porque caturro, eu não sabia disso, mas a banana caturra é porque é a banana teimosa. Por alguma razão ela é teimosa, eu não sei explicar. Mas aí ele fala sobre isso, né? Que a gente tem que ser teimoso no bom sentido, de buscar, de querer e orar e tal. Mas a gente é caturro no mau sentido também. Não é? A gente é teimoso demais. Não sei se o teu marido é teimoso. Normalmente é assim, né? Quando a esposa quer falar mal do marido, ela fala que ele é teimoso. É muito teimoso. E o inverso também, a mesma coisa, né? Só que tem a parte pior. A esposa, quando quer falar acho que antes da esposa falar mal do marido, dizendo que ele é teimoso, ela fala que ele deixa a toalha molhada sobre a cama, né? Ou que não lava a louça, não é brincadeira. Lavamos a louça, a gente vai aprendendo com o tempo o que lavar a louça faz bem para a vida. Mantém a gente vivo, né? Mas a vida longa, né?
Mas, então, a gente é assim, nós somos, brincadeiras à parte, nós somos pessoas difíceis. Por isso que é tão lindo, aqui eu já estou fugindo um pouco, mas eu já vou voltar, é tão lindo quando o apóstolo Paulo diz que os maridos devem amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Porque nós somos a igreja. E como é que Cristo ama a igreja? Cristo ama a igreja apesar da igreja. É um amor incondicional, ou seja, apesar de tudo que a gente faz. Promessas, quantas promessas não cumpridas você já fez para Deus? Já teve alguma vez? Eu prometo, Deus, que se acontecer eu vou fazer tal coisa. Eu nunca mais vou falar isso. Então, apesar disso, Deus continua nos amando. Por isso que ele diz, então, ame a sua esposa, apesar de. E ao contrário também, né? Esposa, ame o seu marido, apesar de. Pessoas difíceis. Então, nesse sentido, Jesus conviveu com essas pessoas extremamente difíceis, a ponto de mostrar a nós o que é um amor incondicional, o que é poder olhar para o seu inimigo, e a gente vai falar um pouco sobre isso, aquele que o traiu no jardim, o traiu com um beijo, e ele olhar e disse assim, aqui vem a mim, amigo. Eu não consigo entender isso. A palavra amigo, a raiz dela é amor. E Jesus, sabendo de todo o contexto, o que estava na mente de Judas, o que ele olha para Judas e diz assim, por que vieste aqui, amigo? Jesus amou Judas até no momento da sua traição. Isso é humilhar-se. Isso é mostrar o que é viver. Jesus se humilha na sua morte de cruz, dentro de todos os aspectos que nós já ouvimos, como foi difícil aquele tipo de morte, e Jesus se humilha à medida também da sua ressurreição, quando ele ressuscita dentre os mortos e volta a conviver entre nós. Bom, essa é a teologia da humilhação. E o apóstolo Paulo, portanto, ele trata de vaidade, falando de como Cristo viveu. Isso é maravilhoso. Ele trata de um problema, algo que precisava ser resolvido, mostrando, apontando para Jesus Cristo. O Natal faz isso conosco. O apóstolo Paulo trata de um problema, ou trata da vida, ou ensina aquelas pessoas falando de Natal. O texto vai dizer, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. O esvaziar-se aqui não é deixar de ser Deus, porque Jesus nunca deixou de ser Deus, não é? Aí eu lhe faço uma pergunta teológica aqui. Jesus, ele é Deus ou ele é homem? Vamos lá. Ele é os dois. Ele é 50% Deus e 50% homem, é isso? Não. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. E ele deixou de ser homem? Não. A natureza de Cristo permanece. Só que ele não mais encarnado está. Então ele se esvazia, não da sua natureza, mas do seu ambiente de glória. É isso que ele faz. Ele deixa o seu ambiente de glória e se dispõe a morar conosco. Então esse texto fala sobre isso, fala sobre aquele que veio e se fez pobre. Não tinha onde morar, não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha um barco para poder navegar, teve que emprestar um barco, não tinha um túmulo, teve que emprestar um túmulo, não tinha um jumento, teve que emprestar um jumento, ele não tinha nada, a não ser o seu amor ao Pai e a certeza de que basta cada dia o seu próprio mal e que hoje Deus me deu, amanhã Deus me dará. Essa fé demonstrada por Jesus Cristo, por isso que ele fala, olha, Deus, em Mateus 6, fiquem tranquilos, não andeis ansiosos pelas coisas dessa vida, porque as aves, o campo, tudo é alimentado, sustentado por Deus, quiçá vocês.
Homens e mulheres, fiquem calmos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Calma, não vai faltar. Isso era a vida dele, ele falava daquilo que ele vivia, porque em nenhum momento eu consigo enxergar Jesus Cristo dizendo, ai, o que será de amanhã? Sabe, a ansiedade pelo próximo dia, será que vai dar certo ou não? Até porque se não der certo, é a vontade de Deus sendo feita, e a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Se o seu plano, amado, amanhã não der certo, glória a Deus, porque se der certo tem alguma coisa errada, se não for a vontade dele. Ou eu acredito que Deus rege a minha vida e que, Salmo 139, todos os meus dias estão escritos e determinados na palma das mãos de Deus, ou eu não tenho fé, ou eu não creio na soberania de Deus. Aí eu sou, dentro da teologia, um deísta, que pensa que Deus deu a corda no mundo e deixa rolar, e que ele é surpreendido por aquilo que possa ou não acontecer. Não, o meu Deus não é surpreendido em momento algum. Ele tem o controle de todas as coisas, e aquilo que não faz sentido agora para você, ou já não fez tempos atrás, ou pode ser que para frente não faça, quando chegarmos ao céu, olhando um plano completo, perfeito, a gente vai dizer, muito obrigado, Senhor, agora eu entendo que sempre fez sentido, eu é que não entendi. Bom, então esse Deus, essa teologia, ela é para a vida, a teologia da humilhação de Cristo, serve para nós. Amados, a primeira parte desse texto, o primeiro momento desse texto, ele fala sobre acolhimento. Porque quando eu penso em Natal, e aqui eu volto à história do Natal, quando descrita no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, e Lucas tem uma explanação um pouco maior, eu vejo como é que Cristo se apresentou aos homens e como Deus constrói essa história, avisando aqueles que deveriam, portanto, encontrar com Jesus Cristo. E dentre os que se encontrariam com Jesus Cristo estavam os pastores. Você sabe que algumas profissões, até hoje é assim, infelizmente, elas têm um pouco de preconceito, né? Nós nos medimos muito, infelizmente, pelas nossas profissões. Nós criamos uma categoria, uma lista de profissões à nossa mente, e à medida que nós perguntamos ao outro, o que você faz? A gente já enquadra ele, coloca ele no nosso ranking. Não. Esse ranking, primeiro que o nosso ranking, ele é, infelizmente, eu estou generalizando, se não for o seu caso, amém por isso, nosso ranking ele é muito atrelado a quanto ganha cada profissão, né? Então ele faz isso, então ele deve ganhar mais ou menos isso, então ele mais ou menos tem uma vida assim, então a gente já vai, infelizmente. E nos tempos de Jesus Cristo, isso também existia, menos talvez pelo dinheiro e muito mais pelas restrições que cada profissão poderia acarretar no dia a dia. Então, por exemplo, quando o Pedro tem que lidar com o preconceito que ele tinha, no Evangelho de Atos, capítulo 9, num dado momento, Pedro, ele aceita se relacionar com os curtidores de couro. O que faz? Quem mexe com couro, mexe com o quê? Mexe com cadáver de animal, mexe com bicho. E mexer com cadáver de animal era ser impuro. Era não poder, por exemplo, ir ao templo para adorar, porque a impureza, ela está impregnada em mim. Posso lavar a mão, posso fazer, mas eu sou um curtidor de couro. Ou o preconceito que existia contra os publicanos. Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos. Esses publicanos roubavam demais, trabalhavam para o império, ficavam com um pouco para si, pegavam a parte do império, então o povo odiava os publicanos, não gostavam dele. Então, lá vem um publicano, né? Lá vem um cobrador de impostos, lá vem alguém que vai querer alguma coisa do meu bolso. Então, havia esse tipo de categorização, e também os pastores, porque os pastores também lidavam com animais. Veja que importante, que interessante, quando Cristo entra em Jerusalém tinha muitas portas, muitas. Os muros de Jerusalém, né? E Jerusalém, em um dado momento, quando Cristo vai ao tanque de Betesda, o texto diz que ele entra pela porta das
ovelhas. Era a porta que ninguém queria, ou ninguém. Vamos pensar, era a porta que os principais, os religiosos, não passariam, porque era a porta dos impuros. Tinha tanta porta, mas Jesus fala assim, quer saber? Eu vou por esta aqui, porque eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. As coisas loucas desse mundo confundirão as sábias, aquelas que não são, colocarão a nada as que são. Isso é maravilhoso, e é isso que Jesus Cristo faz. Ele entra pela porta das ovelhas, e ele escolhe, Deus escolhe, nos anais da eternidade, pastores, para que tenham contato com um recém-nascido. Na lógica, no dia disso jamais aconteceria. Pastores eram sujos no imaginário do povo, porque lidavam dia a dia com animais. Mas Jesus, ou o Natal, mostra para nós, portanto, que a nossa relação com Deus pressupõe acolhimento. São vocês mesmos, vocês que estão se sentindo excluídos, vocês que não têm acesso, é vocês que eu quero que venham até mim, vocês que não estão se sentindo tão bem agora, vocês que não têm o privilégio dos contatos, vocês que não têm os privilégios sociais comuns e que são necessários para alavancar a sua profissão, vocês que não têm oportunidades, as oportunidades colocadas pelos maiorais, vocês não têm isso, esquece, porque vocês têm a mim. Venham, me visitem. Eu escolhi vocês para visitarem o meu filho, o meu pequeno. Vocês. Natal é acolhimento. E se Natal é acolhimento, se o exemplo de Jesus, o exemplo dado por Deus, serve de exemplo para mim, enfim, de incentivo a uma boa conduta de todos nós, precisamos, portanto, acolher. Olha o que diz Marcos capítulo 2, o verso 15 ao verso 17. E aconteceu que, esse texto é aquele em que Jesus Cristo, ele cura um paralítico que é colocado pelo eirado, pelo telhado. Vocês sabem como funcionava a cidade de Jerusalém, né? Veja, em alguns textos bíblicos fala-se muito sobre o eirado. A gente tem nas nossas casas aqui os telhados, né, feitos até em V, para que a chuva caia. Chove pouco em Israel, né? Chove pouco em Jerusalém. Os telhados normalmente eram retos, e se formavam ruas sobre as casas. Então as pessoas andavam sobre o eirado, era a parte de cima e a parte de baixo. Poderia ser que você está ali dormindo e escuta alguém passar por cima, né? Então, pelo eirado, era mais fácil do que hoje, né? Você sobe nesse telhado. Quem subia nesse telhado aqui era o Isaías, né? Para diácono Isaías, ele subia bem nesse telhado aqui. Mas vai subir nesse, não tem como, né? Eu jamais conseguiria. Mas lá era mais fácil. Então colocava-se, nesse caso, vamos ao eirado, já que tem muita gente ali, Jesus Cristo talvez não nos perceba, e eles colocam para... Então, dentro desse contexto, o texto diz assim: e aconteceu que, estando assentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Olha os publicanos aqui. Porque eram muitos e o tinha seguido. Os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Não era para isso estar acontecendo. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu vim para chamar os justos. Perdão, eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu vim para chamar você que precisa de mim. Amados, nós somos esses publicanos, nós somos esses pecadores, nós somos esses pastores. Até porque se você não se acha um destes, tem alguma coisa errada, porque a Bíblia diz o tempo todo que eu sou uma pessoa muito difícil, e que se eu digo que eu não tenho pecado, eu já estou pecando. O próprio apóstolo Paulo diz que dentre todos os pecadores, ele era o maior. Isso é humildade, isso é se colocar no seu lugar e saber: Senhor, eu posso até estar me esforçando, mas eu sei que por mais que eu me esforce, eu ainda preciso do Senhor. Esse tem que ser o nosso sentimento, colocarmos-nos diante do Senhor com esse sentimento: Senhor, aceita um pecador.
E foi para nós que Jesus veio. Até por nessa perspectiva não faz sentido eu querer frequentar uma igreja onde não haja pessoas difíceis. É como se eu fosse um hospital e dissesse: doentes, saiam daí. Saiam daí. Não. Hospital é lugar de gente doente, que vai para lá pedir ajuda. Igreja também é lugar de gente doente, que vai pedir ajuda. É tratada, mas é um tratamento eterno. Nós temos um vírus em nós, que é o vírus do pecado. E nós não temos cura para ele, a não ser o dia em que Jesus Cristo nos levar para a glória. Até lá nós lidaremos com essa carne que nos empurra o tempo todo para fazer o que não se deve fazer. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, diz o apóstolo Paulo. Há um corpo podre amarrado em mim, e era essa a analogia. Quem me livrará desse corpo podre, desse velho homem, que faz com que esse novo homem o tempo todo queira se corromper, ou queira apodrecer? Quem me livrará do corpo dessa morte? Então, Jesus Cristo veio para nós, veio mostrar que a vida dele era para alcançar os que precisavam, os pecadores, os quais nós estamos incluídos. Bom, que bom seria se nós, igreja, tivéssemos a maturidade de entender de fato isso e viver isso. Eu acho que nós viveríamos um pouco mais livres para confessar os nossos pecados, para nos colocar de fato como somos. Que bom seria para mim, pastor Ricardo, poder por vezes desabafar com algum irmão, alguma coisa difícil da minha vida. Às vezes eu seguro, porque eu penso, se eu contar, talvez isso seja usado contra mim. Porque espera-se que eu viva perfeitamente. E a gente espera isso do irmão, tanto que a gente se surpreende tanto com o pecado do próximo. Nossa, ele pecou, parece que a gente esqueceu quem eu sou e quem você é. E a gente vive assim, talvez apontando para o outro para ver se desvia de nós. Que bom seria se nas nossas relações nós colocássemos isso sobre a mesa. Olhe, eu sei quem eu sou, eu não vou exigir de você aquilo que eu não consegui ser ainda. Eu não vou colocar sobre você uma carga, e nós colocamos cargas pesadíssimas sobre a vida de outras pessoas, querendo, exigindo dela uma vida que é tão difícil, uma vida perfeita, né, que a gente nunca vai conseguir viver. É evidente que isso não nos serve de muleta para viver uma vida desregrada, ao contrário disso. A gente, consciente, sabendo quem somos, lutamos e lutamos e lutamos, e olhamos para o lado, vamos embora, estamos juntos, e a gente vai cada dia melhor. Isso é empatia, isso é compreender que a igreja é um lugar de tratamento, por isso que você está aqui. E Natal é acolhimento, Jesus veio para abraçar estes que estavam excluídos. Bom, Natal também, o texto nos fala sobre isso, é perdão. Mas é um perdão duro, é um perdão difícil, é um perdão que vai em direção ao pecador. É um perdão, aquele que não teve pecado, aquele que não tinha culpa nenhuma, ele vai em direção àquele que o machucou. Olha que exemplo. É Jesus Cristo. Lembre do Éden, lembre do jardim, lembre que o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo, o Deus, já tinha dado todas as condições, e quem falhou foi o homem. Então você, homem, tem tudo a seu dispor, basta simplesmente obedecer. O homem desobedece, o salário da desobediência é a morte. Bom, então Deus tem um plano para nos perdoar, só que esse plano depende só dele. Nesse plano de perdão não há nada que nós possamos fazer. Esse plano, a gente está fugindo inclusive do perdão. A gente está atrás da árvore. A gente está lá atrás da árvore e Deus, onde estás? Onde você está? Aquele que precisa do perdão se esconde do perdão. Aquele que precisa de restauração foge da restauração. E assim Deus, Jesus Cristo encarnado, vem à terra e vem em direção a nós. Isso é o religare. Isso é religião, é o conectar-se de novo com Deus. Só que o religare não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Se é que Deus está lá em cima, não é? A gente olha, Deus, um dia eu vou para o céu, a gente olha para cima, né? Lógico, as pessoas são assuntas ao céu, evidentemente, mas esse lugar, esse ambiente de glória onde Deus está hoje, eu não sei onde é.
mas eu estarei lá, em nome de Jesus. E amados, então, ele vem em nossa direção, é o ofendido buscando o ofensor. Isso não tem lógica. Não é assim que nós nos relacionamos, né? Ou você é assim, você fica atrás de quem te ofendeu e fala assim, eu vim aqui para te perdoar. Muito raro. Na maior parte das vezes a gente elabora planos para acabar com a vida da pessoa. É ela que faça isso comigo de novo. Eu falo por mim, gente. Ou você acha que eu não tenho raiva de pessoas? Eu não quero ter. Mas já passei situações muito difíceis. Vivi tempos atrás, isso não foi aqui, não vou entrar em detalhes. Mas sabe aquela coisa de novela, de perseguição que a gente vê em capítulo de novela, assim, que a gente imagina que é só na novela que tem, que a pessoa arma plano. Isso existe no mundo real, eu vivi isso. E aí? Está faltando em mim isso, e essa pregação aqui é para mim. Eu não fiz isso ainda. E eu devo fazer. De chegar para essa pessoa e dizer, eu vim aqui para te perdoar. E vale para você. Só que vale não só para essas coisas, vale ou para essas pessoas, vale para a pessoa que está sentada do seu lado, talvez. Para sua filha, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa. Eu te perdoo. Eu não quero o teu perdão? Não, calma. Porque tem isso também, né? Me perdoa por quê? Eu não fiz nada. Mas eu te perdoo. A gente precisa entender, gente, que o perdão não é por merecimento. Você não perdoa a pessoa que te ofendeu porque ela merece ser perdoada. O perdão é graça pura. O perdão é graça. Você perdoa sem querer nada em troca. A pessoa pode até não mudar o comportamento, mas você continua oferecendo a ela o perdão. Isso não quer dizer que as condições serão mantidas. Tá? Eu posso muito bem perdoar fulano, mas agora sobre outras condições de relacionamento. Até porque eu vou me proteger para não continuar me machucando, não é? Mas eu não coloco mais isso em pauta. Esquecer é nunca mais citar, colocar o assunto sobre a mesa. Isso é perdoar. Se você fala que perdoa e coloca o assunto sobre a mesa, eu não vejo Jesus Cristo nos perdoando e jogando o pecado na minha cara. Não faz isso. Na Bíblia não faz isso. Eu não vejo ele perdoando o apóstolo Paulo, mudando a vida do apóstolo Paulo, e daqui a pouco o apóstolo Paulo faz alguma coisa e ele diz, tá vendo, apóstolo Paulo, que você fez aquilo? Não. A partir daqui é outra coisa, é outra vida. Fica para trás, é o mar do esquecimento. E quando Deus diz que esquece os nossos pecados, não é porque ele fica com amnésia. É porque ele prefere não lembrar. É porque ele não coloca mais isso sobre a mesa. Deus não tem um lapso de memória em que ele olha para nós, eu coloquei no mar do esquecimento aquilo, então eu não lembro mais o que você fez. Não, é que aquilo já não conta, mas foi apagado. É como se Jesus Cristo, então o sangue de Jesus cobriu aquilo, não dá mais para enxergar. Amados, então, Natal é isso. Natal é Jesus Cristo, é o ofendido vindo até nós, vindo até o ofensor e oferecendo a cada um de nós a oportunidade do perdão. Recentemente, tem gente vivendo assim, é triste, mas é verdade. Recentemente, conversando com um colega meu, fui extremamente surpreendido. Ele está há 20 anos na Europa, vivendo lá, e ele veio ao Brasil. E aí eu descobri, na vinda dele ao Brasil, que ele foi visitar os pais dele, que ele não via há 20 anos. E ele não falava há 20 anos. Eu perguntei por quê? Porque nós tivemos uma briga há 20 anos. E eu falei, você conseguiu ficar 20 anos sem falar com o seu pai e com a sua mãe? Todos crentes. Todos crentes. Então você veja como está aí, como bate a porta esse tipo de situação. Como a gente se sente ofendido por um X ou Y, e tem parente nosso que a gente não fala mais, porque a gente está esperando o arrependimento, a gente está esperando o momento em que a pessoa vai nos procurar e dizer, eu errei. Não vai chegar, vá você. Foi o que Jesus Cristo fez. Perdoe as vossas ofensas, assim, perdão, eu falo para Deus, perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. É a condição. Me perdoa, Senhor, à medida em que eu perdoo quem tem ofendido. Bom, amados, esse é o desafio do Natal. É o desafio do acolhimento, é o desafio do perdão. E falar em acolhimento, se quer uma oportunidade, digo uma a você. A Igreja Presbiteriana do Brasil
A igreja presbiteriana, o presbitério de Curitiba, acho que inclusive o Sínodo de Curitiba, ele abriu uma casa ao lado do hospital evangélico, uma casa de acolhimento. Qual é o nome da casa, pastor? Vocês lembram? Casa Esperança. O que é isso? Pessoas que vêm de fora e que não têm onde ficar. A Tilly está aqui ou não? A Tilly não está hoje, mas talvez esteja ouvindo, depois eu peço para ela ver lá. Porque a Tilly, da nossa igreja, ela é assistente social do hospital e ela lida diretamente com isso. O que isso significa? A pessoa vem de outra cidade, não tem onde ficar em Curitiba, faça a triagem, ela vai para lá. Pessoas extremamente humildes, que estão se sentindo excluídas, e há um acolhimento lá. Sabe o que precisa lá que eu sei? Pão, leite, porque tem café da manhã lá. Nunca faltou. E não vai faltar. Mas você quer ser bênção de Deus? Você quer ser mão de Deus? Ofereça pão, leite, uma oração, um almoço para essas pessoas que estão, para esses pastores, para esses publicanos, para esses curtidores de couro, que vêm de longe, estão precisando encontrar Jesus, que é você, lá. A obra está aí para ser feita. E aqui, por fim, o texto fala, e eu vou ser breve aqui, o texto fala de obediência. Porque o que Cristo faz é obedecer. Natal é obediência. Natal é Jesus Cristo olhando para Deus e sim, eu vou. Natal é Jesus Cristo vivendo a todo instante dizendo, não é a minha vontade, mas é a vontade do meu Pai. Natal é o Getsêmani, Jesus Cristo na mais profunda oração, sincera, dizendo, eu não gostaria de passar por isso, Deus. Essa é a nossa oração, gente. Essa é a minha oração, é a sua oração. Quantas vezes? Senhor, eu vou falar a verdade para você, eu não queria ir trabalhar hoje. Não estou falando por mim agora, porque eu gosto de trabalhar. Tá? Mas talvez, eu não queria ir hoje, Deus. Eu não queria ir para lá, eu não queria ter que fazer isso. Deus, é muito difícil para mim. E aí, eu vi um meme esses tempos atrás, que foi tirada uma foto dos bastidores do filme Paixão de Cristo, em que o Mel Gibson estava conversando com aquele ator. Não lembro o nome do ator que fez isso, mas o ator estava pronto, preparado para a cena em que ele ia sofrer muito na cruz, então ele estava com a coroa de espinhos, todo ensanguentado, estava todo machucado, e o Mel Gibson estava conversando. Aí o meme dizia assim, você, Mel Gibson, falando para Jesus os seus problemas. Por quê? Porque Jesus Cristo olha para mim e para você, empaticamente, porque Ele faz isso, mas Ele é como se Ele dissesse, só isso, vamos resolver, não tem problema maior, olha o que eu venci, você acha que tem alguma coisa que eu não possa fazer? Agora a oração de Cristo, ela é incrível porque ela é assim, ela incentiva a sinceridade, Deus, eu não queria, eu quero, seja o que for, mas não seja feita a minha vontade, que seja feita a sua vontade. Isso é uma oração madura. Isso é obediência. É você entender que não foi dessa vez, talvez nunca seja, porque é a vontade de Deus. Nesse sentido, eu vejo um Jesus obediente, nos incentivando a obediência. E eu vou dizer para você aqui, sabe o que é a verdadeira adoração? Você quer adorar a Deus? Você quer ser um adorador? A gente canta muito sobre adoração. Quero ser um adorador. Você quer ser um adorador top? Você tem que ser um grande obediente. Adoração é obediência. É fazer a vontade de Deus. Toda vez que eu faço a vontade de Deus, eu adoro. Eu honro a palavra dEle. Eu faço aquilo que Ele gosta. Fala a verdade, querido. Você chega em casa, a tua mulher gosta de alguma coisa. Pensa no que a tua mulher gosta. Seja uma comida, seja uma casa bem ajeitada que você deixou, seja uma viagem, seja uma roupa. Né? Tem a mulher, o marido sabe às vezes que a mulher gosta da roupa daquela loja específica, ou alguma coisa, e aí você faz aquilo. Mulher, como é que você se sente? Honrada. Nossa, ele me ama, hein? Ele lembrou de mim. Em outras palavras, e aqui espiritualizando, isso é adoração. É Deus olhando para vocês assim, Ele gosta demais de mim. Olha o que Ele fez. Ele está fazendo o que a minha palavra, o que eu pedi para Ele fazer.
Era isso que Jesus Cristo fez o tempo todo e por isso que ele agradava o Pai. E é isso que eu e você temos que fazer. O Natal, o vir à terra, o viver, a humilhação aqui, ela é um grande exemplo para mim e para você. Deus nos chama o tempo todo para nos humilharmos. A vida com Deus, ela é assim. Por muitas vezes, nos meus relacionamentos, abaixar um pouco a bola, sabe? Eu diminuir um pouco, falar assim, peraí, eu não sou tudo isso que eu imagino que eu sou. Às vezes o outro vai ganhar, e que bom que ele ganha, que ele ganhe. Num relacionamento, perder para ganhar, é perder uma discussão para ganhar o bem-estar da casa. Natal é isso, Natal é Jesus Cristo mostrando como se deve viver. E eu preciso viver assim. Amados, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo tem um começo, tudo tem um meio e o fim ainda não chegou. Mas o Natal é um grande começo, é um grande início para uma vida que agrada o coração do Pai. Comecemos o nosso tempo aqui na terra como Cristo começou, humilhando-nos, acolhendo, perdoando, obedecendo. É isso que Jesus Cristo quer de nós. Amém? Obrigado, querido. Obrigado, Deus querido, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Obrigado por essa palavra. E nós queremos, de fato, ser assim. Nós queremos viver um evangelho que coloca-nos no nosso devido lugar. O nosso devido lugar é aos pés da cruz, é abaixo do Senhor, é humilhando-nos diante do Senhor, e Deus perdoando os nossos irmãos como o Senhor nos perdoou, e entendendo que vivemos em um ambiente de igualdade, e que se há alguém acima, é o Senhor. Porque não há um aqui nessa igreja melhor do que o outro, somos diferentes. Mas Deus querido, se é assim, nos ajuda a viver assim. Que o meu dinheiro ajude o irmão. Que o dinheiro que você tem me dado, que na verdade não é meu, é seu, eu sou mordomo, seja para a sua obra, e não para a satisfação dos meus prazeres, que serão todos levados pela traça e pela ferrugem. Deus querido, que eu perdoe, que eu esqueça do meu orgulho e ofereça aos demais aquilo que o Senhor já me deu. Que eu viva em obediência, que vivamos em obediência, porque essa é a verdadeira adoração. Em nome de Jesus. Amém.